Boa tarde. Para mim é boa tarde, né? Você pode estar ouvindo à noite ou de manhã. Queridos, vamos dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo aqui da pregação da palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, que ele fala do amor dele. Irmãos, estamos falando do amor dele. Como eu falei para vocês ontem, irmãos, Deus é amor. Se perguntarem para você quem é Deus, você fala que é Deus é amor. Acabou. É isso aí. E ele mostrou o seu amor por nós, enviando ele mesmo, que é Cristo Jesus, veio, que é o Espírito Santo, que habitava naquele corpo de Jesus. Era o próprio Deus habitando ali. Por isso, nós somos chamados filhos de Deus. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. É mentira. Por isso que Pilatos perguntou a ele, qual é a sua missão? Ele falou, vim testemunhar da verdade. Por que testemunhar da verdade? Porque o diabo mentiu lá no capítulo 3 de Gênesis. Enganou Adão. Eu falei para vocês ontem, a primeira casa, que era Adão, nós somos a segunda casa, que é a igreja. A glória da segunda casa, por isso que a glória da segunda casa, porque ele voltou de novo. Quando Jesus assoprou o espírito dele nos discípulos, antes de subir para o céu, quando ele ressuscitou, ele soprou no cenáculo lá o espírito e disse ainda, ó, esperai para receber poder. Que eu falei essa semana com o irmão Tony sobre isso. Ele soprou o espírito voltou, só que ainda você precisa de revestimento de poder. Além de você ter o Espírito Santo de Deus, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter os dons do Espírito Santo. Você precisa ter os dons espirituais. E isso é importante. Glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 2. Por isso nós somos chamados filhos de Deus. Irmão, você é um filho de Deus, por Cristo Jesus. E eu tenho falado com vocês, irmãos, sobre essas 3 palavrinhas que eu sigo. Que eu sigo e persigo. Santidade, evitar o pecado, não estar em pecado. Fidelidade, você ser grato a Deus por tudo. Andar numa obediência fiel. E a benignidade, que vem do amor de Deus, que é o bem. Você sempre praticar o bem. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Fuja do pecado, irmão. Se santifica, se purifica, porque, olha, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Pode crer nisso. Você vê o que o Brasil está passando aí? Tá? Mesmo sabendo que a vitória é nossa, a igreja vai subir. A igreja vai subir. Aqui no Brasil não vamos ter uma grande vitória. Eu acredito que daqui começa o avivamento na terra, do Brasil. O Brasil vai levantar um grande avivamento nessa terra. Por isso eu falo com você, meu irmão, minha irmã. Continue orando. Continue orando por esse país, por essa nação, por esse povo, pelos nossos irmãos e irmãs. Continue orando pelos governadores, pelos governantes desse país. E eu tenho certeza absoluta que o Satanás não vai governar esse país. Não vai. Ele quer, mas a Bíblia fala que ele levanta por um caminho. Vem contra nós por um caminho. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28. Lê lá em 28, lá. Nos primeiros versículos. 28, os primeiros versículos. Está escrito que ele vem por um caminho contra nós. E ele está vindo contra nós por um caminho. E ele vem com mentiras e mentiras. Dizendo que é forte, poderoso, mas todo poder tem o nosso Deus. Mas quando ele vem por um caminho contra nós, ele foge por 7. Porque Deus agora a sua bandeira, envia o seu exército e nos protege e nos guarda. O Brasil é de Deus. Mesmo que alguns líderes, pastores, eles dizem que o Brasil não é de Deus, o Brasil não é de Cristo. O Brasil é de Cristo, sim. A terra é de Cristo, sim. A terra é de Deus, foi ele que criou. Satanás não tem direito à terra. Não tem direito a nada. Ele perdeu tudo. Ele está morto diante de Deus. Ele pode estar fazendo as agruras dele, mas diante de Deus ele está morto. E um dia ele vai ser lançado no lago de fogo, porque está escrito na palavra.
Outra coisa, irmão, que você tem que entender, uma coisa muito clara aqui, bem clara. Entenda com grande exatidão. A palavra de Deus, para muitos, para a grande maioria, não tem valor. Mas para nós tem a palavra de Deus. É nossa bússola, é nossa constituição, é nosso manual. É aquela palavra de Deus. Irmão, se eu falar uma coisa para vocês, vocês podem ver. Está escrito lá em João, capítulo 1. A Bíblia representa o próprio Deus. Você não dá valor a essa Bíblia que você tem, você não está dando valor a Deus. Versículo 2, de 1 João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Oh, glória! Você vai ver o próprio Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é Deus. Quando você vê Deus, você vai ver Jesus, você vai ver o próprio Deus. Oh, glória! Porque Deus é tão grande que teve que se formatar em um homem. Porque ninguém pode ver Deus. Ele é muito grande, não tem tamanho. Ele é ilimitado, ele é infinito. Mas ele se formatou em formato de um homem, como Jesus Cristo. Ele veio e habitou em Jesus Cristo. Na realidade, aquele corpo chamado Jesus habitava o Espírito Santo de Deus. Hoje, ele habita em nós. Nós somos a segunda casa. E todo aquele que nele tem esperança, você tem esperança nele? Purifica-se a si mesmo. Eu não estou falando de santidade. Aí a santidade aí. Assim como ele é puro. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, em mim, na igreja, você tem que estar com a casa limpa, irmão. A casa tem que estar limpa, a casa para ele morar, porque ele não mora em casa suja. 4. Todo aquele que nele vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia. Vou repetir, todo aquele que vive habitualmente no pecado, aquele que vive pecando, né, no pecado, também vive na rebeldia diante de Deus. O Senhor não habita nessa pessoa. Pois o pecado é a rebeldia. Quando a pessoa peca e está se rebelando contra Deus, e Deus não habita nela. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o quê? Os pecados. Quando ele vem para desfazer o pecado de Satanás. De nós. Porque nós ouvimos a voz de Satanás. Até quando você vai ouvir a voz de Satanás? Ele é o pai da mentira. E quem ouve a voz de Satanás não obedece a Cristo, não tem Cristo como seu Salvador, como perdoador de seus pecados, não tem ele como seu Salvador, você ainda está sobre o poder de Satanás. E ele se manifestou para tirar os pecados. Muitos não entenderam, pensou que ele, quando Jesus Cristo veio para livrar o povo de Israel do jugo romano. Não, ele veio para isso, não. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, que é a mentira e o pecado. E o salário do pecado é a morte. E quem não tem Cristo, irmão, essa é a realidade, tá? Escuta essa, aprenda essa. Quem não tem o Senhor Jesus está morto, mesmo vivo nessa terra, andando para lá e para cá, com as suas atividades, com as suas famílias, estão mortos. Aqui. E por isso ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não há pecado, em Deus não tem pecado, em Cristo não tem pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Então, irmão, você não tem prazer mais de pecar, tem? Não. Quantas coisas o Senhor já te libertou? Claro, tem que continuar, porque vai te libertar mais ainda. Porque o Senhor, como eu falei para você, se você ler essa palavra aqui, uma vez por dia, todos os dias, com sinceridade no coração, você é liberto de tudo. Só em ler a palavra, com sinceridade no coração.
todo que vive em pecando não ouviu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras de Satanás. Irmãos, o Espírito Santo de Deus mora em você. Ele quer santificação. Ele exige santificação da sua parte. Fidelidade, benignidade. Essas três palavras que eu uso. Ele te ama. Ele demonstrou isso na cruz do Calvário. Ele me ama, ele ama a igreja, ele ama todos. Mas nem todos querem, irmão. Nem todos querem. Porque as pessoas querem hoje aqui nessa terra bens materiais. Não, tu tem que buscar santidade. Não é bens materiais. Claro que você vai receber os bens materiais que ele te dá. Porque você estuda, você luta, você batalha. Mas a tua principal, vamos dizer assim, as prioridades principais são santidade, fidelidade e benignidade. E é isso aí. Aí vem quando você busca a santidade, a fidelidade, e você busca a fidelidade, a benignidade, você é abençoado na família, na vida profissional, espiritual, conjugal, ministerial, tudo profissional. Tudo é abençoado. Quando você busca o poder da palavra. Ame-o intensamente. Você já disse para ele, Senhor, eu te amo, hoje? Aqui, irmão, Deus aqui, ó, querendo falar com você. Ele quer falar com você. Aqui, ó. Deixa eu ver onde eu abri. Marcos, quando ele ressuscita a filha de Jairo e a mulher da fruta de sangue. Ame essa palavra, é o próprio Deus falando para você. Ele é Deus. Aqui é a palavra aqui, é Deus, é dele. Se a palavra é dele, representa ele. Ele é Deus, o próprio Deus aqui nessa palavra. Amém? Deus te abençoe. Fique nessa palavra. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Vou terminar aqui a palavra com a palavra. Glória a Deus. Uma vez por dia, será liberto de todos os pecados, todo mal, e você vai ver a sua libertação sendo feita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like. Vitória.